Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui, com a permissão de Deus, para ministrar mais uma lição. Continuando na carta de Tiago, hoje nós iremos estudar o capítulo 2 e o verso que vai do 1 até o verso 13. Tiago 2, do 1 até o verso 13, e o tema da lição de número 7 é fé sem parcialidade. Aos poucos, à medida que a gente for trocando de imagem, a gente vai compreendendo o que Tiago estava querendo dizer para essa igreja, para aquelas pessoas que estavam ali, naquele cenário, naquele contexto, porque parece que estamos diante de fatos de preconceitos, estamos diante de racismo, estamos diante de pessoas que escolhem grupos de pessoas e, de cara, eu já digo, o nosso Deus, ele não faz e ele não aceita acepção de pessoas ou preferência de pessoas. Por isso eu te convido para que você prepare a sua Bíblia e vamos ler Tiago 2, 1 a 13. Está escrito assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se, pois, aquele que disse: não adulterarás, disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Repetindo, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado
pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós podemos perceber que nessa leitura, Tiago, ele orienta os seus irmãos, ele orienta as suas ovelhas a não caírem em algo que é histórico e é terrivelmente algo que prejudica há muito tempo toda a sociedade. Existem, irmãos, algumas pessoas que têm as suas filosofias e têm os seus conceitos de vida, e um desses conceitos que nós chamamos do marxismo. Estamos realmente vivendo dias complicados, onde parece que o que mais importa é essa luta de classes. Definitivamente, nós vemos que algumas pessoas, elas falam que tem que ter machismo, outras pessoas apoiam o feminismo, outras pessoas vêm falar que os brancos devem ocupar os melhores lugares, ou tem pessoas que dizem que os negros precisam de mais oportunidades, e por aí vai. Então, essa luta de altura, essa luta de cor, essa luta de sexo, tudo isso, irmãos, acaba criando uma espécie de luta entre classes. Mas o cristianismo jamais jogou uma classe contra a outra. Reconciliou-as. Não há judeu nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Não há dúvida de que a luta de classes, por toda a história existe essa luta de classes. A questão é o que fazer com ela, instigá-la ou freá-la, acirrar os conflitos de classe ou procurar reconciliá-los. O marxismo conceberam a infeliz e irracional ideia de que se a luta de classes não acontece, eles têm de provocá-la para construir no futuro sua sociedade sem classes. Mas eu afirmo, na introdução dessa lição, se a luta de classe é o motor da história, então o cristianismo é o freio. Repito aqui, se a luta de classes é o motor da história, então o cristianismo é o freio. Nós lemos o texto que fala sobre acepção de pessoas. O que seria, então, acepção de pessoas? Acepção é a tradição de uma palavra grega que significa literalmente receber o rosto. Receber o rosto. Fazer julgamento e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, estado social ou raça. Deus jamais agiria assim, conforme frequentes afirmações nas Escrituras. A Bíblia, ela revela, irmãos, diante de inúmeros textos, que Deus ele não só não aprova, como não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência por pessoas. Deus ele não faz partidarismo. Deus ele não segrega indivíduos. E Tiago, ele estava percebendo que esta igreja,
estava ali nesse contexto fazendo ou vivendo tempos onde estava ocorrendo sim de fato essa acepção de pessoas, ou essa preferência, essa distinção, essa predileção, essa escolha. Mas isso não é a vontade de Deus para a sua igreja. Diante de tudo isso que nós falamos aqui nessa parte de introdução, a pergunta que nós temos que fazer para esse estudo é: existe preconceito na igreja? A primeira pergunta: existe preconceito na igreja? Uma outra pergunta que temos que fazer é: você já sofreu discriminação na igreja? A segunda pergunta. E uma outra pergunta que temos que entender é: você já sofreu racismo na igreja? Perceba, irmãos, que são questionamentos fortíssimos. Imagine se alguém convida uma certa pessoa para conhecer a sua igreja, mas ela diz: atenção, na igreja que eu sou membro e que você está sendo convidado, existe preconceito, existe discriminação e também existe o racismo. Será que essa pessoa aceitaria o convite para frequentar ou visitar aquela igreja ou participar daquele culto? Uma igreja com preconceito, uma igreja com discriminação e uma igreja racista. Dificilmente essa pessoa aceitaria esse convite diante de aberrações inserido no seio daquela igreja. Nós podemos ler diversos textos no Antigo Testamento, e aqui estamos diante de 3, e vamos ler aqui. Veja 3 textos do Antigo Testamento para a gente meditar e saber que Deus ele não apoia e ele também não faz acepção de pessoas. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Um outro texto, em Malaquias 2,9, diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Um outro texto no Antigo Testamento está em 2 Crônicas 19:7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Então, lemos aqui que já no Antigo Testamento, essa prática, nunca foi algo que Deus aprovou. E quando partimos aqui agora para 4 versos do Novo Testamento, Deus ele é o mesmo, Deus não muda. A Bíblia, ela se autoexplica. A Bíblia não pode se contradizer. E, em concordância com o que vimos no Antigo Testamento, vamos ver o que diz aqui o Novo Testamento. Em Romanos 2,11 está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Um outro texto, em Atos 10:34, está escrito: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Em Efésios 6:9 está escrito:
E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nesse texto que lemos agora de Efésios, nós podemos perceber essa possível luta de classes entre os senhores e os seus escravos. Mas Deus está dizendo para aqueles senhores, olha, atenção, você realmente pode ter muito dinheiro aqui na terra, você pode ser o senhor desta pessoa ou deste escravo, mas saiba que você também tem um Senhor no céu. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. E um outro texto que podemos ver também no Novo Testamento está em Colossenses 3,25, que diz: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Mostrando aqui que o nosso Deus, no dia do juízo, ele vai julgar todas as pessoas com equidade, com justiça. E se a pessoa ela comete erros, ela pratica equívocos, lá naquele grande dia, no dia do juízo, Deus ele vai tratar a pessoa da maneira que ela merece. Nesse slide, que agora estamos aqui exibindo, vamos começar de fato a ponderar algo que eu vou assim ministrar, que eu separei de fato. Nós já vimos aí nessa parte da introdução o que realmente Deus ele não aprova, luta de classes, mas temos que pensar, conforme eu sempre gosto, temos que pensar nesse contexto da igreja contemporânea, da igreja atual. Nós fizemos 3 perguntas no início. Se você já sofreu racismo, se você já sofreu uma discriminação, são perguntas que nós fizemos. Mas observe comigo uma coisa interessante. Deus, conforme já aqui falamos, Deus ele não faz parte desse caráter de Deus. Ninguém pode falar que Deus trata as pessoas de maneira com preferência, ou que Deus tem realmente escolha por grupo de pessoas. De novo, irmãos, nós podemos perceber que a Bíblia ela não se contradiz. Quando nós podemos ver em Gênesis 1, o verso 26 e 27, olha o que diz. A discriminação, de fato, ela vai contra o caráter de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então você perceba que Deus, ele não cria aqui uma espécie de castas. Ele nos cria a sua imagem e semelhança, nos dando o direito, nos dando honra, fazendo que nós, cada um de nós, possamos ter intelecto, personalidades especial. E ele diz, e ele afirma, vocês serão a minha imagem e a minha semelhança. Um outro ponto diz, a discriminação vai contra o caráter de Deus, que oferece oportunidade iguais de salvação para todos os povos, independente de raça, cor e posição social. Veja que interessante, irmãos. Se Deus ele realmente escolhesse apenas um grupo, ou apenas um país, ou apenas uma tribo, ou ele dissesse, tal tribo não pode ser salva, ou pessoas de tal país não podem ser salvas, aí ele seria um Deus que está fazendo ou praticando acepção de pessoas.
mas na salvação a oportunidade é igual para todos, independente do povo, independente da raça, independente da língua, independente da tribo. Todo olho verá o Senhor. João 3,16, um verso famoso, mas nós temos sempre que repetir, porque Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro, sem fazer acepção de pessoas. Um outro ponto interessante nesse slide, observe, a discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações dos homens. Nós sabemos que Deus, ele é um justo juiz. Nós sabemos que Deus, ele não trata o culpado como inocente. E diante do Senhor, o inocente, o justificado pela graça, ele não será culpado também. Então Deus, no seu juízo, naquele grande dia, ele vai ser um juiz imparcial. Ele não vai olhar para indivíduos, ele não vai olhar para sexo, ele não vai olhar para nome, ele não vai olhar para nacionalidade. Ele vai tratar, ele vai pagar a cada um pelas suas ações. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele ceifará naquele grande dia, onde todas as nações estarão diante do Senhor para ser julgada. Existem algumas certas situações que, aparentemente, as pessoas mais humildes, mais pobres, elas têm uma espécie de um quebrantamento maior. Nós podemos ver até na palavra de Deus que muitas pessoas, por serem ricas, elas tinham dificuldades de servir ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de confronto. Nós não podemos servir ao Senhor e às riquezas. Mas também ser pobre não significa que, sendo a pessoa pobre, ela tem uma certa vantagem. Existe até um grupo de pessoas que tem em sua mente que ser cristão significa algo para pobre. Há muitos pobres cristãos. Mas nesses dias, irmãos, e também no passado, muitos homens de posse, ricos, eles serviam ao Senhor. Mas veja, Deus não julga o pobre por ser pobre. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo, quer seja pobre ou rico. Se você é pobre, se você é rico, tem muito dinheiro, não importa. Se você buscar o Senhor, se você invocar o nome dele, o Senhor te diz, nesta hora, há esperança para você. Rico ou pobre, o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus não é influenciado por aparência. Logo nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, também não devemos ser influenciados por aparência. Existe, em certos casos, onde muitas pessoas elas não se aproximam de pessoas para pregar a palavra. Eu não vou pregar para essa pessoa porque eu entendo pela sua aparência que ela não quer. Eu não vou pregar para essa pessoa porque ela tem muito dinheiro e ela não vai querer ouvir a pregação.
essa pessoa ela tem pouco dinheiro e se eu falar sobre a palavra de Deus, ela só vai querer saber de comida, de ajuda. Então, observe que às vezes nós criamos certas barreiras para propagar a palavra do Senhor. Mas o fato interessante é que Deus ele não é influenciado por aparência até em suas escolhas. Observe que, irmãos, se Deus olhasse para a aparência, Deus ele não seria um Deus infalível. Deus seria um Deus que estaria cometendo erro, e ele não seria o Deus Todo-Poderoso. Mas sabemos que em nossas igrejas atuais existe muita briga por cargos, para ser destaque, para estar em evidência. Existem muitas brigas para com isso. E às vezes muitos líderes, muitos responsáveis por grupos, escolhem sim, nos dias de hoje, pessoas pelo carro que ela tem, pela altura que ela tem, pela aparência que ela tem, pela conta bancária que ela tem, pela roupa que ela veste, pela cor dos olhos, pela cor da pele. Escolhem pessoa porque mora em bairro X. Escolhe pessoas porque aparentemente ela é melhor do que todos os outros. Definitivamente, irmãos, a igreja atual ela não pode escolher ninguém por aparência. Nós conhecemos a passagem quando Samuel ele vai ali escolher o futuro rei, quando ele pretende ungir o de fato novo rei de Israel. E Samuel ele vai até a casa de Jessé e ali ele pergunta: olha, me diga, onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos? E em 1 Samuel, do verso 16, 1 Samuel 16, versos 5 e 7, olha só o que está escrito e olha que caso interessante para a nossa meditação. 1 Samuel 16, 5 e 7. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olhem só, Samuel, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ungido. Ele ouvia o Senhor falar. Deus falava com ele, mas ele olhou pela aparência e disse: olha, está aí alguém que o Senhor escolhe para ser o seu ungido. Mas no verso 7 vem algo revelador, vem algo interessante demais. Porque eu faço essa pergunta: será, irmãos, que líderes podem escolher errado? Olha que pergunta. Ou você pode até afirmar: líderes podem escolher errado, sim. Samuel estava, por ele, escolhendo Eliabe. Mas o Deus do céu, o Senhor Todo-Poderoso, ele diz no verso 7: olha, Samuel,
olha, Samuel, você está fazendo algo que não está em acordo com a minha escolha. E ele diz no verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Talvez você, que é um servo de Deus, um cristão, já tenha sofrido preconceitos, discriminação, racismo, ou ninguém, o seu líder, nunca te deu uma oportunidade. E talvez você até se sente triste por isso. Mas tenha esta certeza, irmãos. Deus, ele vê o que está em seu coração. Talvez nesta hora você não esteja inserido, ou você não faça parte, ou você não tem aquele cargo que você tanto deseja, que você até a hora que você jejua, porque o seu líder, ele fez uma escolha errada. Você é o escolhido de Deus, você sim é o ungido de Deus. E na hora certa, você tenha certeza, acredite nessa palavra, o Senhor vai dizer para o profeta, o Senhor vai dizer para o líder, sabe por que a obra não está avançando? Porque você escolheu errado. Eu não escolhi essa pessoa. Você deve escolher este aqui, esta pessoa que eu olhei para o coração e vi pureza, eu vi comprometimento, eu vi santidade. Na hora certa, meu irmão, minha irmã, o Senhor ele vai te honrar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso. Um outro pensamento que nós temos que ter aqui, então, se o líder pode escolher errado, e vimos na Bíblia, nós comprovamos que Samuel estava caindo nesse erro, então é bíblico. Nós temos aqui mais uma pergunta, nós temos aqui um pensamento. Será que existe alguma igreja da nossa geração com pessoas ou líderes que foram escolhidos de maneira errada ou sem a direção de Deus? Sim ou não? Imagine uma igreja onde a equipe de louvor ela foi escolhida errada. Imagine uma igreja onde os diáconos foram escolhidos de maneira errada. Imagine uma igreja onde a comissão de finanças ela foi escolhida errada. Imagine uma igreja onde escolheu o líder de grupo de classes de maneira errada. Imagine uma igreja onde os professores foram escolhidos de maneira errada. Mas uma pergunta dura: será que existe hoje em dia? Ou todas as igrejas estão andando e seguindo a orientação de Deus, e assim, quando se trata de escolha para cargos? Temos que pensar. Nesse slide aqui, que nós estamos vendo, nesse artigo que diz tribunal ou hospital. Observe comigo, tribunal ou hospital, baseado em Tiago 2,10, que diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeça em uma só,
em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Era comum os judeus se vangloriarem de guardar a lei, e parece os judeus que creram em Jesus mantiveram este mau hábito. Tiago, então, chama a atenção deles para o fato de que sua atitude discriminatória era condenada pela própria lei que eles julgavam obedecer. Contextualizando, nesse artigo, tribunal ou hospital. É comum, na igreja, algumas pessoas terem o hábito de julgar as outras naquilo que elas já são capazes de obedecer no Evangelho. Mas nem o mais perfeito dos cristãos está livre de falhas eventuais. Por isso, ao invés de julgar, somos convidados a apoiar. Quando a igreja está dominada por essa jactância maldita, ela se torna um tribunal. Quando, porém, a igreja vive na dimensão do amor divino, a comunidade se torna um ambiente de graça e transformação e cuidado, ou seja, um hospital. De fato, meus irmãos, deve ser muito desagradável você estar no seio de uma igreja onde só existe acusação, onde só te julgam. Bom é que as nossas igrejas, de fato, elas sejam hospital, onde cura, onde salva, onde restaura, onde trata, onde cuida. Essa é a vontade de Deus. Talvez muitas pessoas que servem ao Senhor e faz parte de alguma igreja, no Brasil, no mundo, está inserido no seio de uma igreja que parece mais um tribunal. Mas se você faz parte de uma igreja, que podemos chamar de uma igreja hospital, que você possa realmente viver momentos de transformação. E que dia após dia, momento após momento, o Senhor possa cuidar de você e que você seja restaurado em tudo para a glória de Deus. Conclusão. Chegando ao final dessa lição, que tratou aí de racismo, escolhas, tratou de assuntos que não faz parte do caráter de Deus e não pode fazer parte do caráter do seu povo também. Mas concluindo esta lição, lemos aqui: à luz do ensino de Tiago, podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor. Se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós tivemos a chance de, nessa espécie de áudio e imagem, nesses tempos de pandemia, mas que a palavra de Deus tem sido pregada. Se a igreja ela não pode, neste momento, se os membros, neste momento, eles não podem ir até o templo, assim melhor dizendo, né? Se a igreja, de fato, do Senhor, composta pelos seus membros, não podem estar indo no templo, nas quatro paredes, ali, de fato, nós temos recebido
a palavra de Deus por áudio, por vídeos, por mensagens. O mais importante, irmãos, é que ninguém fique sem ouvir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: vem dias, diz o Senhor, onde terão fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Que nesta lição, o tema que foi fé sem parcialidade, você possa viver dias somente de bênção, sem segregação, sem discriminação e sem racismo. E guarde esta frase: o nosso Deus não pratica, não aceita, não faz e jamais fará acepção de pessoas. Graça e paz.